Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com a confirmação aí da saída do Pedro Raul do Vasco. Além do Pedro Raul, mais dois jogadores estão de saída também do nosso clube e estão indo para o futebol europeu. Também vamos falar aqui da situação de reforço. Também tivemos novidades importantes quanto ao Orediano. O Boca Juniors vai vir com tudo para contratar o argentino. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão aqui no nosso canal Vamos Vasco. Falta pouquinho aí pra gente chegar a 195 mil inscritos até o final desse ano de 2023, chegar lá a 200 mil inscritos. Se inscreve aí, amigo, para ajudar bastante, é de graça. Pessoal, como todo mundo sabe, né, o Pedro Raul já estava praticamente de saída do Vasco, né, teve uma proposta muito boa do Toluca. Nos últimos dias o torcedor ficou aguardando aí o jogador aceitar a proposta, né, o Vasco já tinha dado ok, já tinha aceitado, já tinha topado vender o jogador por 24 milhões de reais. E hoje tivemos aí a grande atualização, né, o Pedro Raul aceitou a proposta do Toluca do México, informação trazida aí pelo jornalista Vene Casagrande, e o jogador não é mais atacante do Vasco, vai para o México, vai ser novo reforço do Toluca. Agora falta apenas alguns detalhes que o atacante discute lá com o clube mexicano para poder assinar o seu contrato. Já aceitou a proposta, o Vasco já aceitou vender ele e o pagamento será em 2 vezes, né? O Vasco deverá receber agora cerca de 2,5 milhões de dólares. Muito possivelmente pode ser que no mês que vem o Vasco receba o restante da grana da venda do Pedro Raul, né? Vamos torcer para que o Vasco utilize esse dinheiro para trazer uma boa peça de reposição, né? Porque não dá para ficar sem centroavante no elenco. Atualmente hoje não temos nenhum jogador que atua como camisa 9, né? Exceto jogadores da base aí que não estão prontos para ser titular do Vasco, né? Tem lá o Ryan, que pode ser improvisado como centroavante, tem o Egnaldo, que também é muito fraco, né? Deveria ser emprestado. Minha opinião, tem que trazer 2 centroavantes, um com status titular e um outro para ficar no banco de reservas. Porém, a diretoria do Vasco é extremamente lenta. O Vasco vem tendo um tempão para contratar reforço e não consegue fechar com nenhum jogador, meu amigo. É impressionante. A diretoria do Vasco não consegue contratar jogadores. A gente está há dias aqui falando de inúmeros jogadores, várias especulações. Eu sei que você tá de saco cheio de ouvir especulação, eu também tô, mas infelizmente é isso que a gente tem, cara. O Vasco não consegue contratar jogadores e somente ficam aí jogadores sendo oferecidos, especulados. Nada de concreto acontece dentro do Vasco. Demorou muito para anunciar o treinador que já estava há dias trabalhando dentro do Vasco. Não vem conseguindo contratar outros jogadores, a não ser o Serginho e o Maicon e o Medel, que são muito pouco para tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Esses 3 jogadores não são capazes de ajudar o Vasco a sair da zona, cara. O Vasco não tem um camisa 10, o Vasco não tem atacante hoje. A situação é complicada e eu não vejo absolutamente nada mudar dentro do Vasco. A diretoria não faz nada. O Vasco vai cair para a 2ª divisão por culpa desse bando de verme que trabalha dentro do Vasco atualmente. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da saída do Pedro Raul, que é novo reforço do Toluca do México. Além do Pedro Raul, o zagueiro Liz, que pertence ao Vasco, que estava emprestado ao Vila Nova de Goiás, está saindo do nosso clube, muito possivelmente está indo para o futebol português. Zagueiro de 23 anos, foi pouquíssimo utilizado tanto no Vasco e também no próprio Vila Nova e agora vai para o futebol português. Quem também está saindo do Vasco, atacante que foi pouco aproveitado, que, claro, não fez jus à sua contratação, o atacante Juan Cruz, né? Um daqueles refugos do Santos que estão no Vasco atualmente. Ele está muito perto de sair do nosso clube e ir para o Ludogorets da Bulgária. Jogador que pertence ao Santos, deverá sair do Vasco já nessa janela de transferências. Claramente foi uma péssima contratação do seu Paulo Brax, né? O jogador, se eu não me engano, fez apenas 1 ou 2 jogos com a camisa do Vasco, não fez absolutamente nada que credenciasse a sua contratação. O Vasco trouxe ele porque ele estava encostado lá no Santos. Só foi por isso. Foi o único critério que o Vasco usou na contratação do Juan Cruz, foi essa. Achou que era uma grande oportunidade de mercado quando o Paulo Brax anunciou esse jogador. Um absurdo, né, velho? Achar que um jogador desse iria resolver algum problema pro Vasco. O Ludogorets podia pegar aquela promoção, né? 2 por 1, né? Leva o Juan Cruz e leva o Carabarral e paga o preço de um, né? Porque aí o dinheiro vai pro Santos, né? Não são jogadores do Vasco, mas só dos 2 saírem do Vasco já está bom demais. Vira e mexe dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai acabar utilizando esses jogadores fracos, né? Que não vão ajudar em absolutamente nada. Deixa aí nos comentários também o que você acha da saída do Juan Cruz e também aí a saída do Ulisses, 2 jogadores que estão indo para o futebol europeu. Bom, pessoal, o Boca Juniors vai com tudo aí para tentar a contratação do atacante Orediano.
De acordo com o jornalista argentino Martín Caparelli, Boca muito possivelmente vai usar o dinheiro da provável venda de um jogador lá do clube argentino para o futebol português para comprar parte dos direitos econômicos aí do Orediano, né? O Vasco que só topa negociar o atleta se vender, né? O Vasco pagou cerca de 20 milhões de reais aí nessa contratação. O jogador obviamente não deu certo com a camisa do Vasco, muito fraquinho. Na minha opinião, já passou da hora do Vasco buscar uma venda desse atleta, assim como fez com o Pedro Raul. Jogadores que vieram e não deram certo com a camisa do Vasco já podem sair do nosso clube. Não vejo futuro nesse jogador no Vasco, com todo respeito aí a galera que paga pau por Orediano, que acha que ele vai ser o novo Messi, com todo respeito, cara, o que eu assisti desse jogador, não vi nada demais nele, ele é só um cisca-cisca e não consegue ter força física, não. Ele não consegue ser efetivo, não consegue ser produtivo para o time, ele só faz uma firula ali, acaba chamando a atenção do torcedor vascaíno que acha que ele joga demais e o cara não consegue nem finalizar a gol, né? A única finalização que ele deu a gol aí com a camisa do Vasco, ele bateu aquele pênalti ridículo contra o ABC lá na Lua. Minha opinião, se o Boca Juniors pagar o que o Vasco pagou ao Vélez por esse atleta, pode levar aí. O Vasco entrega ele lá na Argentina, né? Nos comentários aí, o que você acha do Boca Juniors vindo com tudo para contratar o Orediano, muito possivelmente ele poderá ir para o futebol argentino. O jogador não se adaptou ao Brasil, já revelou a pessoas próximas que não conseguem entender o que aconteceu com ele e que ele está muito insatisfeito e muito possivelmente deverá deixar o Vasco se o Boca fizer essa proposta oficial. Bom, e para fechar, vamos trazer atualizações aqui quanto a reforço, cara. Praticamente todos esses nomes especulados no Vasco, todos eles recusaram o nosso clube, né? O único que existe um resto de esperança é no Lanzini, mas hoje aí nas suas redes sociais, a esposa do jogador diz que está voltando para casa, né? Ou seja, o jogador está voltando para o futebol argentino, é isso que dá a entender, né? Porque ele é argentino, obviamente vai voltar ao seu país e o River Plate hoje seria o clube que está à frente para contratar o jogador. Vale ressaltar que o Vasco teria feito uma proposta aí dias atrás, o jogador recusou uma proposta de 600 mil reais de salários e o River ofereceu cerca de 1 milhão e 300. O jogador recusou até mesmo a proposta do River, porém, com certeza o River deve ter aumentado essa proposta e o jogador muito possivelmente será atleta do River Plate. Outros jogadores que não virão para o Vasco, Oscar Romero recusou o Vasco, estava tudo certo entre o Vasco e o Boca Juniors, porém o jogador não quis jogar no Vasco, obviamente porque o Vasco está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, lutando para não voltar para a segunda divisão e está totalmente sem expressão alguma no cenário internacional, né, no cenário sul-americano. Atrai pouquíssimos jogadores, tanto que você vê o Vasco tendo inúmeras dificuldades para contratar até mesmo atletas aqui do Brasil. Você vê um jogador fraco como é o Léo Cittadini recusar o Vasco porque não quis jogar no Vasco, porque ele não quis, literalmente. E obviamente jogadores que atuam em outros clubes grandes aqui na América do Sul não vão querer defender as cores do Vasco. Cara, é camisa 10 do Boca Juniors, o que vai fazer ele a sair do Boca Juniors para jogar no Vasco, o time que tá caindo, voltando para a segunda divisão, né? Eu sei que a gente ama o Vasco, que a gente é extremamente clubista, mas nessa hora, meu amigo, é a realidade. Não tem como para onde fugir. O Vasco hoje virou time pequeno no mercado. Os caras estão rejeitando todas as propostas que o Vasco faz, além de termos uma diretoria extremamente incompetente. A situação dentro de campo do Vasco, ela é terrível, ela é tenebrosa, né? E nenhum jogador tá querendo jogar em time que tá brigando para voltar para a segunda divisão. Outro jogador que não vem pro Vasco, essa aqui já era meio que óbvia, né? É o atacante Rafael Borré. O Eintracht Frankfurt rejeitou uma proposta do Vasco para contratar o jogador. Acho que a proposta muito possivelmente seria por empréstimo. Porém, o clube alemão não quis negociar e também o jogador disse que não quer jogar no Vasco, quer continuar jogando lá no futebol europeu. Essas são as atualizações que a gente tem quanto aos últimos reforços que foram especulados aí, que estavam em negociações com o Vasco. Assim que tivermos mais novidades, vamos trazer aqui no canal. O fato é de que o Vasco não vai contratar, meu amigo. Tá bem nítido para todo mundo que o Vasco vai com esse elenco aí, vai sem centroavante, vai sem camisa 10, diretoria incompetente, torcendo para que o Ramon Dias faça um milagre, que o Vasco consiga ficar na primeira divisão com esse timeco aí que temos hoje à disposição. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. É nóis.